Artigo 127. Haverá no Tribunal de Justiça o Conselho da Magistratura com a composição e a competência que lhe derem a lei de organização e divisão judiciárias e o regimento interno do Tribunal. Artigo 128. 1/5 do Tribunal de Justiça será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional indicados em listas sêxtuplas pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação. Artigo 129. Os magistrados gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do Tribunal de Justiça e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade, salvo por motivos de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8, da Constituição Federal. Inciso 3. Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 37, inciso 10, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O Tribunal de Justiça poderá, pelo voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa com os meios de recursos a ela inerentes, por ato ou omissão verificados durante o período de estágio probatório, decidir pela exoneração do juiz. Inciso 1. Manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo. Inciso 2. De procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Inciso 3. De insuficiente capacidade de trabalho ou cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Parágrafo 3º. Dar-se-á a exoneração com automático afastamento do magistrado de suas funções, ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio. Parágrafo 4º. Revogado. Artigo 130, parágrafo 1º ao parágrafo 4º, revogado. Artigo 131. Aos magistrados é vedado, inciso 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Inciso 2. Receber, a qualquer título ou pretextos, custas ou participação em processo. Inciso 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. Inciso 4. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Inciso 5. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Seção 2. Do Tribunal de Justiça. Artigo 132. O Tribunal de Justiça, com sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de, no mínimo, 9 desembargadores. Artigo 133. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, além das competências elencadas no inciso 1 do artigo 96 da Constituição Federal, inciso 1. Propor ao Poder Legislativo, observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, a linha A alteração do número de seus membros, a linha B, a criação e a extinção de cargos e a remuneração de seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes.
A linha C, a criação e a extinção de tribunais inferiores. A linha D, a criação da Justiça Militar Estadual, na forma do artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal. A linha E, a criação da Justiça de Paz e a eleição dos respectivos juízes. A linha F, a criação dos juizados especiais. A linha G, a alteração da organização e da divisão judiciárias. A linha H, a criação de novas varas de respectivos cargos. Inciso 2, processar e julgar originariamente. A linha A, o vice-governador e secretários de Estado, ressalvado o disposto no artigo 95, inciso 11. A linha A, dos juízes estaduais e os membros do Ministério Público, ressalvado o disposto no artigo 95, inciso 11. A linha B, nos crimes comuns e de responsabilidade e os prefeitos nos crimes comuns, ressalvada a competência de justiça eleitoral, da Justiça Eleitoral. A linha B, nos crimes comuns do Procurador-Geral do Estado e os deputados estaduais. A linha C, o mandado de segurança contra atos do governador, mesa e da presidência da Assembleia, do próprio tribunal ou de algum de seus membros, dos secretários de Estado, do presidente ou dos conselheiros do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça, dos prefeitos municipais e do presidente da Câmara Municipal da capital. A linha D, o habeas corpus, quando o coator, o paciente for autoridade que goza de foro especial junto ao próprio Tribunal de Justiça, em razão de prerrogativa da função, ou sujeita à sua jurisdição, ou se trate de ação penal de sua competência originária, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha E, o habeas data contra atos das autoridades referidos na linha C. A linha F, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do governador do Estado, do secretário de Estado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado ou do próprio Tribunal de Justiça e seus órgãos diretivos. A linha G, a ação rescisória de seus julgados e a revisão criminal nos processos de sua competência. A linha H, a reclamação para preservação de sua competência e garantia de autoridade de suas decisões. A linha I, a execução de acordos nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios. Inciso J, os conflitos de competência entre os juízes de direito do Estado. A linha L, os conflitos de atribuições entre autoridades judiciais e administrativas estaduais, quando forem suscitantes ou suscitados o governador do Estado e o Procurador-Geral de Justiça. A linha M, a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual e de leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal, observado o disposto no artigo 97 desta última. A linha N, o julgamento da exceção da verdade nos processos de crimes contra a honra em que o querelante fizer jus a foro especial por prerrogativa de função junto ao próprio Tribunal de Justiça. A linha O, a suspeição oposta a desembargadores e ao Procurador-Geral de Justiça. A linha P, a perda do posto e da patente de oficiais e da graduação das praças na forma do artigo 125, parágrafo 4 da Constituição Federal. A linha Q, os incidentes de uniformização de jurisprudência. Inciso 3, julgar em grau de recurso, na forma que dispuser a legislação e seu regimento interno, pelo seu plenário ou outros órgãos que o componham, as causas decididas em primeiro grau de jurisdição e as decisões e sentenças sujeitas a remessa ou reexame necessário em duplo grau de jurisdição, observado o âmbito de sua competência e as decisões dos presidentes de suas secções ou câmaras. Inciso 4. Promover representação para garantia do livre exercício do Poder Judiciário Estadual, quando este se achar coacto ou impedido e para assegurar a observância de princípios consagrados nas Constituições Federal e Estadual,
ou ainda para assegurar a execução de lei, ordem ou decisão judicial, requerendo a intervenção do Estado e requisitando-a para o município, conforme o caso. Inciso 5. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar o respectivo regimento interno com observância das normas de processo e das garantias constitucionais das partes e dispondo sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Inciso 6. Organizar suas secretarias, seus serviços auxiliares e os dos juízes que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Inciso 7. Promover por concurso público de provas ou de provas de títulos, respeitado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança, assim definidos em lei, mediante ato de seu presidente. Inciso 8. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados. Inciso 9. Promover os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. Inciso 10. Expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia interna do Poder Judiciário. Inciso 11. Encaminhar ao Poder Executivo a proposta orçamentária do Poder Judiciário e as propostas de abertura de créditos adicionais dentro dos limites estipulados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 12. Aplicar sanções aos magistrados e decidir, para efeito da aposentadoria ou afastamento temporário, sobre a incapacidade física ou mental. Inciso 13. Homologar os concursos para o ingresso na magistratura estadual indicado ao presidente do tribunal para nomeação os candidatos neles aprovados. Inciso 14. Exercer as atribuições do parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, B, e inciso 3, artigo 120 da Constituição Federal. Inciso 15. Receber do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Amapá, lista sextupla para preenchimento de vagas no Tribunal de Justiça, reservadas a seus integrantes, e com base nela elaborar a lista tríplice, enviando-a ao governo do Estado, que escolherá um para nomeação. Inciso 16. Indicar a nomeação pelo presidente do tribunal ou juiz de direito que deva ser promovido por antiguidade, e em lista tríplice os que devem sê-lo por merecimento. Inciso 17. Julgar processos de invalidez dos serventuários para fins de aposentadoria, licença compulsória, reversão, afastamento e readmissão. Inciso 18. Conceder reversão, afastamento ou readmissão a magistrados e declarar o abandono ou a perda de cargos por estes. Inciso 19. Outras atribuições que lhe sejam conferidas pela legislação vigente ou venham a ser por atos normativos do próprio Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Para a eleição a que se refere o inciso 5 deste artigo, terão direitos a voto todos os membros do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Compete ao presidente do Tribunal de Justiça expedir ato de nomeação, promoção, remoção, disponibilidade, exoneração e aposentadoria de magistrado de carreira da respectiva jurisdição.